você está atrás de uma boa série, acaba de encontrar. Hoje vamos falar sobre Eu Matei Meu Pai, uma série documental com uma história chocante e complexa. Acho que só pelo título da produção já temos noção disso. A série é original Netflix e conta com 3 episódios, cada um com mais ou menos 40 minutos de duração. E nela conhecemos a história de um adolescente, o Anthony. Em junho de 2019, ele ligou para a emergência e contou que tinha acabado de matar o próprio pai. Sim, isso mesmo que você acabou de escutar. Ele atirou no pai e não nega esse fato. Ao longo de 3 episódios, acompanhamos os desdobramentos desse evento, por meio de imagens, documentos e relatos, assim como acompanhamos a complexidade por trás dele. Afinal, há muito mais por trás desse crime. Antes de continuar com o vídeo, eu tenho que deixar aquele lembrete de lei, né, gente? Deixa o like no vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Aqui eu sempre tô falando de filmes e séries. E claro, se quiser me acompanhar no Instagram, também é Laidurso por lá. Bem, voltando aqui para a análise, temos uma informação muito importante que o documentário não faz questão de esconder. O Anthony era uma criança desaparecida. Ele foi sequestrado pelo próprio pai e cresceu em um ambiente extremamente violento. O pai era agressivo, tanto fisicamente quanto verbalmente, e ele também gostava de exercer muito controle sobre o filho. Ele literalmente monitorava todos os movimentos dele. Tinha câmeras ao redor da casa e o celular do filho era monitorado por GPS, ao ponto do chefe do Anthony receber ligações do Burt, pai do garoto, questionando por que ele estava parado há cerca de, 30 minutos no mesmo ponto. E não somente isso, viu, gente? Não existia nenhum registro dele, principalmente porque o Anthony cresceu como uma pessoa invisível. Ele não frequentava a escola, não ia a consultas médicas, não participava de nenhuma atividade social e nem tinha amigos. Bem, não vou revelar mais informações porque quero recomendar o documentário para vocês, né? E acho que a construção de todos os episódios é super dinâmica, funciona bem e vai atiçando a nossa curiosidade com pequenas revelações. No primeiro episódio, a gente acompanha uma visão bem direta e crua do crime, como que foi o homicídio e quais eram as motivações aparentes do Anthony. Contudo, a partir do segundo episódio, essa história passa a ganhar camadas e vamos compreendendo porque esse caso é mais difícil de se julgar do que aparenta. O Anthony foi utilizado pelo próprio pai para atingir a ex-companheira dele da forma mais brutal possível. E por fim, no último episódio, acompanhamos um pouquinho da dificuldade da defesa do Anthony em comprovar a inocência dele, assim como também acompanhamos um pouquinho da resolução do caso. Gostei bastante da produção e confesso que fiquei surpresa com algumas revelações, ao ponto de derramar algumas lágrimas, especialmente no que diz respeito a um ciclo de violência que existe na família materna do Anthony e como ele foi privado de ter uma vida comum. É interessante que no episódio 2 e 3 é desconstruída toda a imagem que a gente pinta inicialmente sobre ele. Num primeiro momento, ele pode parecer um ser humano que não é dotado de empatia, que é incapaz de derramar uma lágrima pela morte do pai. Porém, aos poucos a gente vai percebendo que ele foi moldado para ser um ser humano sem sentimentos. E com isso, o garoto reprimiu todos os sentimentos que sentia como uma forma de autopreservação. E também compreendemos o porquê ele sentia que naquela dinâmica familiar dele, entre ele e o pai, ele se sentiu sem opções, era matar ou morrer. E pelo amor de Deus, viu, gente? Eu não tô aqui falando que é justificável matar uma pessoa, ainda mais o próprio pai. Entretanto, o Doc vai desenvolvendo uma linha de raciocínio que é válida. O Anthony foi sim culpado pela morte do pai, pelo homicídio dele. Porém, o crime não é tão fácil de ser julgado por envolver um histórico de abusos por toda a vida. O Doc é muito bom, a construção dele é muito envolvente, só que ele conta com alguns pontos que atiçam a nossa curiosidade e não são bem explorados, não recebem tanta atenção assim, são jogados. Por
exemplo, o Anthony tinha uma madrasta que também era vítima de violência doméstica. Ela fez várias denúncias aí, chegou a expor o Burt, porém nunca tomou nenhuma medida para denunciar os abusos que o próprio filho dele sofria. E vale mencionar que ela chega a dizer que ela considera o Anthony um filho e ela tinha ciência, ela tinha consciência que ela era uma das únicas pessoas que ele tinha no mundo, o mais perto que ele tinha de uma mãe. Então, por que ela não tomou medidas para ajudar o adolescente quando poderia? Fica aí a dúvida do porquê. O Doc meio que passa por cima disso. Bem, apesar disso, a Netflix está arrasando com algumas produções documentais. Algumas são excelentes e poderiam render bons filmes ou boas séries. Mas essa abordagem documental muitas vezes consegue ser mais atrativa e complexa. Afinal, a história de Eu Matei Meu Pai, assim como vários outros documentários que semanalmente são lançados no streaming, são casos em que a realidade de muitas formas supera a ficção. E aqui eu até acho válido fazer uma defesa do formato documental, seja em filme ou série, pois acaba que ele é muito assertivo ao trazer diferentes ângulos de vista e também por moldar um caso principalmente a partir de relatos, coisas que muitas vezes uma história não abraça tão bem quando num formato de série ou filme. E aqui eu acho até válido mencionar um caso brasileiro. Por exemplo, quando a gente fala de pais que foram mortos, assassinados pelo próprio filho ou filha, não tem como não lembrar do caso Richthofen, especialmente porque recentemente esse caso acabou ganhando 2 filmes, um sob a perspectiva da filha que matou os próprios pais e outro sob a perspectiva do namorado que ajudou a garota a matar os pais. E cabe ao público decidir qual verdade quer aceitar. Porém, o problema é que após assistir 2 filmes, temos a sensação que a verdade não chegou nem perto de ser trabalhada. E eu até fico com o pé muito atrás aí para o terceiro filme que está sendo desenvolvido para esse caso. Tinha necessidade de um terceiro filme? Certamente não. Mas vamos torcer para ser uma boa produção. Enfim, Eu Matei Meus Pais é outro excelente documentário da Netflix e eu recomendo muito para quem quer algo envolvente para assistir no streaming. E aí, já assistiu o documentário? O que achou? Me conta aqui nos comentários. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!